desafios e soluções. Olá, caros amigos. Está no ar mais um programa Vida, Desafios e Soluções, feito como sempre com muito carinho para você que nos acompanha, que compartilha conosco as suas reflexões. Este é um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje está conosco o nosso amigo, companheiro de trabalho, Luiz Gustavo Roman. O Luiz Gustavo é secretário do Conselho Deliberativo Estadual da Federação, é também presidente da União Distrital Espírita Passo da Areia e trabalhador do Centro Espírita Teresa d'Ávila. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, meu amigo. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui contigo, com os nossos telespectadores, e realmente é uma oportunidade muito boa de compartilharmos, de estudarmos mais um pouco a doutrina espírita. É uma alegria grande de ter aqui conosco. Já fazia algum tempo que a gente estava por aí te sondando, agora está aqui no Vida, Desafios e Soluções. E isto certamente faz parte de um planejamento que há por aí, que justamente é o tema do nosso programa dessa noite, que é planejamento reencarnatório. Nós já conversamos aqui algumas vezes sobre a reencarnação, sobre essa possibilidade que nós, espíritos imortais que somos, temos de várias vezes voltarmos ao corpo físico, de aprendermos, reconstruirmos os nossos relacionamentos, enfim, de progredirmos intelectual e moralmente. Mas como é que esta reencarnação é programada? Você já se perguntou? Que planejamento é esse que fez você nascer nesta família, neste lugar, com este corpo? Quantas são as reflexões, as dúvidas que nós podemos ter em torno disso? E é para isso que o Gustavo está aqui. Gustavo, o que é planejamento reencarnatório? Como é que isto ocorre na nossa jornada? Bom, nós temos que entender que tudo aquilo que nós vamos fazer, de alguma maneira nós planejamos. Mesmo que a gente resolva ir até a praia, passar uns dias, a gente vai tomar providências para aquilo. Então, não é diferente quando nós voltamos do plano espiritual aqui para o plano terreno. Tem que ser feita uma programação em vista daquilo que o espírito quer atingir, né? Daquilo que o espírito deve aprender. Cada um de nós vem com uma determinada cota, vamos dizer assim, Sim, de aprendizado que a gente tem que fazer, né? E aí nós participamos desse programa visando conseguirmos construir um certo planejamento que nos facilite estar aqui e cumprir a nossa missão no aprendizado que a gente tem que fazer. Seria então uma espécie de programação que traz que tipo de conteúdos? O que é planejado na minha encarnação, na sua encarnação? Nós planejamos linhas gerais para nós, todos. O planejamento ele tem linhas gerais. Então nós planejamos especialmente o grupo familiar, que não é por acaso, né? Não há um sorteio, né? A gente brinca nos grupos de estudo que muita gente acha que Deus joga uma série de nomes para cima, né? E faz um sorteio, mas não é assim. Nós planejamos o grupo familiar. Já dizia Einstein que Deus não joga dados com o universo. Exatamente. Né? Nós planejamos então o grupo familiar, nós planejamos as aptidões que teremos aqui, e também a geografia, o local onde vamos reencarnar. Sim. E ainda a classe social, que é às vezes uma das dúvidas que muita gente diz, né? Coloca da seguinte maneira: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não nasci rico? Por que eu não nasci pobre? Por que eu estou na classe média? Então é fruto do programa que nós fizemos no plano espiritual. E essas condições, Gustavo, de riqueza, de pobreza, de nacionalidade, de grupo familiar, isso atende a que diretriz? Né? Por que razão eu nasço pobre ou rico? É algum tipo de castigo? Deus castiga? Como é que é isso? A gente costuma ter eventualmente essa ideia de castigo, né? Mas a doutrina espírita nos ensina justamente que as leis divinas, elas são educativas. Então Deus, nosso Pai, nos coloca na escola da vida. E aí, para essa escola da vida, é feito um programa sob medida para nós. Eu costumo comparar com aquele medicamento de manipulação
Que a gente Sim. vai na farmácia, entrega a receita e quando nós recebemos o frasco, invariavelmente está o nosso nome lá escrito, né? Para fulano de tal, é específico. E o nosso programa reencarnatório é assim, é feito especificamente para o espírito de acordo com aquilo que ele tem que aprender. Então, se nós temos determinados vícios que temos ainda que abandonar, Sim. fraquezas morais, nós vamos construir esse programa lá no plano espiritual de acordo com esses vícios que temos que vencer, com essas fraquezas que temos que vencer. Então o programa vai estar constituído de tal forma que vai nos fortalecer como espíritos imortais. E o interessante, Gustavo, você fala na possibilidade de aprimoramento, de progresso do espírito. O que preciso aprender? Você já se perguntou o que precisa aprender? Que vícios precisa superar, que virtudes precisa desenvolver para ser mais feliz, porque muitas vezes nós não sabemos isso com exatidão. Você falou na escola, a criança quando vai para a escola, ela muitas vezes não tem presente, né, na sua mente, no seu entendimento, o que ela precisa aprender. E nós fazemos esse plano sozinhos, isso não teria uma chance muito grande de nos equivocarmos? Exatamente. Essa é a pergunta mais comum, né, nos grupos de estudo que a gente acompanha. Realmente a gente vai perceber que o programa ele é construído especificamente para nos fortalecer. E nesse sentido a nossa participação ela pode ser desde nula, porque não temos condições de entender o que nós temos que aprender. Sim. Ou ela pode ser uma participação muito grande. Assim como nós não perguntamos para os nossos filhos se eles querem tomar uma vacina, porque a vacina dói, e a criança certamente vai dizer, não, eu não quero essa vacina. Sim. Assim, muitas vezes nós estamos nesse patamar de crianças espirituais, aonde nós não conseguimos distinguir por que temos que passar por aquela situação. Então, por exemplo, se nós participamos do programa e somos convencidos de que devemos nascer numa classe social menos favorecida, é porque nós precisamos daquela experiência para aprender humildade, aprender simplicidade, aprender a valorizar os bens materiais no sentido de usá-los bem, né, para fazer o bem. Então, nesse sentido, muitas vezes nós não temos condições de participar efetivamente de escolher. Então, na nossa média, nós somos convencidos a nos encontrarmos com determinados familiares, a participar de determinado grupo social, estar em determinado local do planeta. A gente recebe uma instrução e acaba sendo convencido de que aquilo é o melhor para nós. E quem é que nos ajuda a fazer esse plano? Quem é que nos convence ou que nos orienta a reencarnarmos desta ou daquela forma? Todos nós temos um anjo guardião, ou espírito protetor. E ele é um grande amigo espiritual. Então, antes da nossa vinda para o plano terreno, ele nos auxilia, né, junto com outros espíritos superiores que têm o conhecimento do grupo todo, da história, da vivência que este espírito terá que trilhar aqui na Terra. Então, esse conhecimento dos amigos espirituais faz com que recebamos esse auxílio específico. Porque seria interessante a gente pensar assim, mas são tantas encarnações, são 6 bilhões, mais de 6 bilhões de encarnados. Sim. Como é que isso ia funcionar? Funciona justamente porque nós todos temos amigos espirituais e familiares no plano espiritual, que sabem das nossas necessidades e nos conhecem. Então o espírito que já tem condições de nos auxiliar, que é um espírito superior, digamos assim, né? Já moralmente mais evoluído do que nós próprios, ele nos auxilia nesse planejamento. Sim. E o Gustavo falou agora uma palavra que é necessidade. E nós falávamos da educação dos filhos e tudo mais, e o quanto muitas vezes é preciso discernir entre o que seja necessidade e o que seja vontade daquele a quem nós queremos educar. O plano encarnatório, então, Gustavo, ele é construído de acordo com a necessidade do espírito, certo? Exatamente. Mas de que forma a nossa vontade, depois que estamos aqui reencarnados, ela vai interferir nesse plano encarnatório? Ele é algo fixo ou ele é dinâmico? Como é que funciona?
Vamos voltar naquele exemplo que nós colocamos no início. Se nós resolvemos, por exemplo, ir no final de semana para a praia, nós fizemos um determinado planejamento. Mas aí nós vamos ter uma condição não tão boa no clima. O que nós vamos fazer? Nós não estamos atrelados àquela decisão tomada. Sim. A gente vai fazer uma alteração e decidimos que, como está chovendo, está frio, nós não vamos ir para a praia. O nosso livre-arbítrio continua valendo mesmo após o planejamento que nós fizemos no plano espiritual. Sim. Então, depois de escolhido as tarefas, as missões, a convivência, o aprendizado que nós temos que ter aqui no plano terreno, nós ainda assim, chegando aqui, vamos ter a condição de cumprir ou não aquelas tarefas que nós escolhemos. Sim. Porque aí nós ficamos então naquela questão da fatalidade que nos ensina o Livro dos Espíritos. Né? Uhum. O que são fatalidades? Então, fatalidades são provas materiais que nós escolhemos passar. Sim. E essa pergunta que tu me fizestes é uma das perguntas que Allan Kardec faz aos Espíritos Reveladores. Né? Allan Kardec pergunta, mas tudo que foi planejado tem que se cumprir? Efetivamente tem que ser cumprido? E aí respondem os Espíritos Reveladores, não, dado que para fazer o bem, o Espírito pode modificar a sua programação. E ainda coloca ali, entre vírgulas, uma observação. Para fazer o bem, o único objetivo da existência. Né? Sim. Quer dizer, nos mostrando que se nós estamos fazendo o bem, nós não temos que nos preocupar tanto com fatalidades que poderiam vir. Né? Porque nós recebemos daí prorrogações nos pagamentos. Sim, moratórias. Exatamente. Né? E Gustavo, quando nós fazemos um planejamento, e se fala muito nisso no meio empresarial, nas nossas atividades todas, que o planejamento ele tem que ir para o papel para ter chance de ser cumprido, e que nós vamos lá e consultamos esse planejamento para que nós possamos nos orientar, saber se ele está cumprido, se o cronograma está cumprido e tudo mais. Mas o nosso planejamento reencarnatório ele não está à disposição nossa como um papel para consultar. Porque eu posso pensar, e você que também nos acompanha em casa, mas não seria muito mais fácil se eu soubesse, se eu me lembrasse de todo esse planejamento para cumpri-lo? Como é que faz? Por que a gente não lembra? E como cumprir esse plano mesmo sem lembrar? É ótima pergunta. O nosso sofrimento, a maioria das vezes, boa parte dos nossos sofrimentos, é justamente porque nós não conseguimos nos adequar ao programa reencarnatório. Então nós recebemos papéis dentro da sociedade, dentro da família, papel de pai, papel de mãe, papel de tio, nas empresas que trabalhamos, temos papéis a desempenhar e muitas vezes nós nos entristecemos com o papel que temos. Não nos adaptamos bem, isso é até uma das causas da depressão. Sim. Porque aquilo causa um sofrimento que a pessoa não conhece a origem. Né? O que será que eu estou fazendo que não está de acordo com esse programa reencarnatório? Uhum. Então, como é que nós vamos acessar isso? Né? Essa é a pergunta mais importante. Né? Através da prece e da meditação. E aqui a meditação, a gente tem que abrir um parênteses para falar um pouquinho de meditação. Né? Não é aquela meditação que muitas vezes o telespectador pode pensar, aquela meditação estática, né? De ficar com a mente vazia. Confundida com esvaziar, com pensar no nada. Exatamente. Né? Mas é aquela meditação ativa de lançar perguntas para nós próprios e tentar encontrar na nossa consciência essas respostas. É uma reflexão. É uma reflexão, exatamente. E a prece é muito importante. Por que a prece é muito importante? Especialmente aquela prece que nós fazemos antes do corpo adormecer. Uhum. Porque o corpo adormece, mas nós saímos do corpo. Nós, espíritos, não precisamos dormir. O corpo precisa do repouso. Sim. Mas a nossa inteligência continua funcionando. E durante esse período em que o corpo está descansando, nós podemos, junto com aquele anjo guardião, o nosso amigo protetor espiritual, ir revisar o nosso programa. Sim. E aí vem a outra pergunta, mas eu acordo de manhã e lembro disso? Pois é. E aí? Na maioria das vezes não. Mas, se nós repetidamente solicitamos nas nossas preces durante o sono que
possamos revisar e entender os motivos do nosso programa, por que estamos passando por essa ou aquela dificuldade, qual a decisão que devemos tomar, e nós nos empenhamos em solicitar na nossa prece esse tipo de auxílio, Sim. o que vai acontecer? Nós vamos ter aquilo que nós chamamos de insight. Durante o dia, aquilo vai emergir do inconsciente para o consciente. Os mais antigos falam do chanspleen, né? Um clique, né? Clique, exatamente. Então, nós vamos, durante o dia, de repente, nós vamos ter uma mudança. Nós vamos pensar, eu vou fazer isso? Não vou fazer isso, eu vou fazer algo diferente. Da onde que veio aquela inspiração para tomar uma atitude diferente? Dessa vontade que nós devemos demonstrar em acertar o nosso programa. Sim. Então a prece antes de dormir é fundamental, para a gente conseguir ter durante o dia essas decisões acertadas dentro daquilo que planejamos anteriormente na espiritualidade. E muitas vezes, Gustavo, nós tentamos acertar, nos esforçamos muito e não conseguimos. É muito difícil o cumprimento do dever na sua acepção mais profunda, porque às vezes ele vai contra os interesses até do próprio coração, né? Contra as nossas tendências, contra a preguiça e tudo mais. E nós temos essa ferramenta que é a doutrina espírita. De que forma a doutrina espírita pode nos auxiliar na compreensão do nosso planejamento reencarnatório e no cumprimento desse planejamento? Aí vem a importante questão a respeito do estudo da doutrina espírita, né? Conhecer as leis divinas, conhecer as leis morais é muito importante, né? Isso que nós estamos conversando hoje está lá no capítulo 10 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é referente à lei de liberdade. Sim. Onde a gente vai ter inúmeras questões sobre fatalidade, sobre o programa espiritual que fizemos para a reencarnação. E a compreensão disso, ela vem justamente através desse estudo. Porque nós costumamos repetir muitas vezes, né, que o espírita tem a fé raciocinada. Então a gente precisa entender os porquês. E esse raciocínio em cima da lei de liberdade vai nos permitir isso. Conhecer que existe um rumo traçado. Muitas vezes a gente costuma ver irmãos que erroneamente dizem assim, cada encarnação é como se fosse uma página em branco para ser escrita. Sim. Mas não é uma página em branco, né? Na verdade é um formulário com lacunas, né? Porque nós já viemos com a bagagem, já viemos com um projeto lá da espiritualidade. E as lacunas estão ali. Agora, se nós vamos conseguir preenchê-las adequadamente, é que é o nosso desafio. E como já citamos, os espíritos reveladores dizem, né?